Capítulo 158, Cinzas, Parte 2. Eles são os guerreiros mais excelentes da igreja e são usados como a arma secreta contra nós. Bruxas Ashes explicou, eles têm a mesma força que eu, e nem são mais lentos do que eu, também. Ela hesitou. Parece que eles não têm consciência própria. Quando eu estava lutando contra eles, consegui cortar a mão direita de um dos soldados do exército de punição de Deus. Mas ele não hesitou nem por um segundo em usar a mão esquerda para cortar meu olho. Mesmo quando me virei e fugi, seus movimentos não foram afetados de forma alguma pela ferida que eu havia lhe dado. Isso não tem nada a ver com ter uma luta forte. Mesmo que eles pudessem continuar lutando depois de perder um braço, eles ainda seriam afetados no final, por exemplo, algo como perder o equilíbrio. É simplesmente impossível se adaptar a isso em um período tão curto de tempo. Só ouvi falar do exército de juízes da igreja, sussurrou Wendy. Desde que eles têm guerreiros tão poderosos, porque eles nunca aparecem durante as lutas anteriores contra as bruxas. Isso, eu não sei, Ash lentamente revelou. Até eu só ouvi o nome Exército de Punições de Deus depois que voltei para a velha cidade sagrada e perguntei sobre isso a alguns habitantes da cidade. Você voltou? Perguntou Wendy, surpresa. Ah, como eu poderia deixar esses resíduos tão facilmente? Ela se levantou e foi até a janela. Mais tarde, ataquei várias pequenas igrejas e acampamentos do exército de juízes. Durante uma das incursões, eu peguei um dos seus juízes presidentes. Antes eu realmente pensava que eles não tinham medo da morte. Mas tendo que enfrentar tortura e morte, seu desempenho não foi muito melhor do que o de qualquer pessoa comum. Ele logo mostrou uma expressão de medo e começou a implorar por misericórdia. Foi pela boca dele que ouvi pela primeira vez o nome do exército de castigo de Deus. Antes de sua cerimônia, eles eram todos membros do exército de juízes. Apenas os melhores guerreiros receberam essa honra, e sua aceitação deve ser voluntária. Parece que há uma forte relação entre a taxa de sucesso e sua disposição. A grande diferença entre os soldados do exército de punição de Deus e nós é que eles não obtêm seu poder naturalmente ou por causa de seus talentos naturais, não, em vez disso, eles se transformam artificialmente. Ao ouvir esta notícia, Wendy ficou bastante chocada. Ela ficou totalmente sem palavras. Suponho que a razão pela qual eles não podem abertamente usá-los durante as guerras, como fazem com o exército de juízes, talvez seja por causa dos efeitos colaterais de sua transformação. Quando eles se perdem, não há diferença entre eles e os monstros. Ash suspiraram. Durante o tempo em que eu estava me vingando, eu costumava me esconder dentro de um poço profundo ou costurar durante o dia, saindo apenas à noite para iniciar meu ataque contra os crentes. Mas quando a igreja começou uma pesquisa completa na cidade, decidi que tinha que fugir da velha cidade santa. No dia do meu retiro, o sangue em mim estava firmemente aderido às minhas roupas e à minha pele, dando-me uma aparência muito sombria. Provavelmente, olhando para mim fora dos olhos de uma pessoa de fora, eu não teria parecido nada diferente de uma besta irracional. Ela só parou seu discurso quando de repente senti uma mão em seu ombro. Agora, esse tempo não importa mais. Aqui você pode viver a boa vida de uma pessoa comum. Sob o príncipe, minha vida e minhas irmãs se tornaram muito boas. Depois de ganhar a experiência de lutar juntos durante os meses de demônios e depois de repelir o ataque Longsomb Strongholds, a maior parte do povo da cidade já aceitou a existência de nós bruxas. Esta cidade acabou por ser a montanha sagrada que sempre procuramos. As cinzas encostaram-se à janela e olharam profundamente para a mulher à sua frente. Ela não conseguia detectar nenhum sinal das mulheres magras com os olhos maçantes que ela lembrava de sua vida no mosteiro. Olhando para Wendy, era muito difícil para ela imaginar que ela alguma vez parecia com ela durante a infância. Tanto no corpo quanto na aparência, quando comparados com o filho daquele tempo, era completamente diferente. Além disso, o tom suave e natural de sua voz fez com que os outros sentissem uma serenidade pacífica. No entanto, ainda havia algumas palavras que precisavam ser ditas.
Não vou ficar aqui, nem foi esse o motivo que eu vim para a cidade fronteiriça. Ela fez uma pausa. Eu vim para esta cidade, para levar todos vocês comigo para longe daqui, levando você para um lugar que é realmente seguro, ao contrário de Bordertown, que não é tal lugar. Você não quer ficar aqui, Vende congelou por um momento. Por quê? Enquanto vivermos neste continente, sempre seremos ameaçados pela igreja. Por causa disso, Tilly reuniu a maioria das bruxas que moravam no reino de Greycastle e as levou com os fiordes. É aí que ela pretende construir seu próprio país. O fiord também não tem igrejas. Devido à topografia especial do arquipélago e sua separação em muitas ilhas, sua influência só pode ser mantida em algumas das ilhas maiores, e também, as cinzas torceram sua boca, não há soldados do exército de punição de Deus nessas ilhas também. E se eles se encontrassem lá, eles logo teriam que enfrentar a ira das bruxas. Indo de uma ilha a outra, as forças da igreja seriam desenraizadas, como quando nos caçavam bruxas. Você e suas irmãs também devem sair, Vende. Ela continuou a tentar persuadi-la. Foi um erro espalhar esses rumores, você deve se livrar deles o mais rápido possível. Quando eu pude ouvi-los, a igreja definitivamente também ouviu falar deles, e eles nunca permitirão que as bruxas se organizem. Não creio que demore muito para que o exército de juízes da igreja destrua o reino de Greycastle. Quando você tem que enfrentar o exército de castigo de Deus, você realmente acredita que o quarto príncipe irá protegê-lo? Nenhum senhor secular jamais estará disposto a gastar sua própria vida para salvar uma bruxa. Neste exato momento, ele ainda pode ser bom para você, mas em momentos de aflição, ele não hesitará nem por um segundo antes de abandonar você. Após o discurso de Ashes, Vende ficou em silêncio por um longo tempo, antes de abrir a boca e declarar: eu não sei quais são os pensamentos de minhas outras irmãs, mas não vou deixar a cidade fronteiriça. No momento, você está na beira de um penhasco saliente, Ashes franziu a testa, e com cada dia que você espera, vai se tornar ainda mais perigoso. Se você quiser evitar o perigo iminente, deixando a cidade, deixando Sua Alteza, que diferença haveria entre a sua abordagem e quando ele nos deixaria? Eu não quero ser uma pessoa assim, e ela respirou fundo. Além disso, no caso que Sua Alteza teve que enfrentar a pressão da igreja, eu não acredito que ele iria agir como você previu. Nightingale já lhe fez a mesma pergunta, e Sua Alteza então respondeu: eu farei desta cidade um lugar onde todas as bruxas podem viver a vida de uma pessoa comum, mesmo que eu tenha que me tornar o inimigo da igreja. Cinzas foi incapaz de responder, ela não sabia o que dizer, ela já tinha ouvido muitas promessas como essa, e mesmo que a outra parte estivesse realmente disposta a proteger as bruxas, no final, o que isso mudaria? Em face de um poder tão esmagador, isso só acabaria aumentando o número de sacrifícios. Até agora ela ainda tinha que entender a situação da Associação de Combate à Bruxa, mais precisamente a morte da feiticeira Serpente Cara. Parece que os membros sobreviventes de seu antigo grupo foram totalmente integrados à cidade da fronteira pelo Senhor. Espalhar a notícia de um paraíso seguro até Silver City não foi feito por uma das bruxas sobreviventes, mas sim por um dos guardas do próprio Senhor. Embora ela não soubesse que planos astutos ele tinha, e como ele conseguiu fazer as bruxas confiarem nele, mas sob a ameaça de sua espada, sua camuflagem cuidadosamente construída logo se desmoronaria, muito provavelmente. Eu quero falar com seu senhor, Roland Wimbledon, disse Ashes finalmente. Sua nomeação para ver o príncipe estava marcada para a manhã seguinte. Naquela época, Ashes foi trazido para o escritório por Nightingale, agora tendo que enfrentar esse homem repugnante mais uma vez. Embora ela não quisesse admitir, era claramente visível para ela que Tilly e o príncipe compartilhavam o mesmo sangue. Os dois tinham os mesmos longos cabelos grisalhos com um feixe simples na parte de trás da cabeça que, durante a luz do sol da aurora, teria um pequeno toque de prata. O símbolo da família real do reino de Greycastle. Sua testa e nariz também eram um pouco semelhante ao de Tilly, e quanto mais similaridades Ashes encontrava, mais ela não gostava dele.
comparando sua aparência anterior nos tribunais com a aparência normal que ele mostrava agora. Ela tinha que dizer que seu vestido hoje estava excepcionalmente limpo. Além disso, além de roupas bem ajustadas, ela não detectou quase nenhum sinal de riqueza, como joias, brincos, colares, anéis e pulseiras. Mesmo que ele estivesse simplesmente sentado em sua cadeira, Ashes ainda tinha a sensação de que ele estava olhando para ela. A aura de um líder. Ela não conseguia impedir que esse pensamento aparecesse. Bem, se levarmos em consideração sua aparência externa, ele parece ter realmente dado um passo na direção certa, Ashes pensou friamente em seu coração. Mas não será muito mais tempo que você consiga manter essa postura. Bem-vindo, ouvi dizer que seu nome é Ashes? O outro lado tomou a iniciativa de iniciar a conversa. Você é um mensageiro enviado pela minha irmã, não é? Foi minha própria decisão de vir para Borderstove. Mas você ainda pode ser chamado de mensageiro, certo? Ashes franziu a testa, porque ele estava enfatizando tanto o papel dela como o mensageiro. Ela não queria ser envolvida em brincadeiras tão insignificantes. Eu poderia. Bem, Ashbringer, ele disse, revelando um sorriso irreconhecível. Ouvi dizer que você quer levar minhas bruxas embora.